Então, turma, dando continuidade então ao bloco primeiro nosso de sociologia, existe um outro elemento do olhar sociológico, né? Que é a ideia de desnaturalização. Ou seja, você pegar algo que te passam como natural, ou você nem questiona até, e você começar a desconstruir, tá? Você desnaturalizar. Como assim? Bem, nós sabemos que o processo de conhecimento, né, do senso comum, ele pode ocorrer também passado de geração para geração, né? Então, seus pais, né, passam um conhecimento para você, já ou então a igreja passa no processo de conhecimento, ou a professora, será que é o processo que a professora passa? Se for uma educação mais crítica, ela dá uma desconstruída. Agora, se não for uma educação mais crítica, mais tradicional, já passa como algo pré-estabelecido e como algo inquestionável. E ai, se você questionar. Pois é. A sociologia ela permite você desconstruir coisas que são colocadas para vocês como dada. Por isso que algumas pessoas não gostam disso, né? Porque começa para alguns trazer uma sensação de segurança. Então, seria algo como se a gente falasse, né? Vou trazer um exemplo de desnaturalização, a ideia de amor materno, né? Nossa, alguém questiona o amor materno? Ai, se questionar, vão falar que é uma coisa do demônio, né? Então, o amor materno, desconstruindo, ele não é algo natural. Aí eu lembro que tem uma professora minha, né, do doutorado, tava comentando assim, mas quando nasce, né, a filha, isso, aquilo, a gente acaba já amando. Bem, uns dizem que é produção de hormônios, né? Eu acho que é ocitocina que em alta traz essa ideia de sensação de vínculo, né? Ok? Mas o que acontece no processo disso? Ela tem uma baixa e ela passa, né? No decorrer disso. O que eu estou querendo dizer é que essa é a forma padrão de amor materno, tá? Não pensada pelo viés biológico, né? Mas a forma padrão, a forma que a gente, como a mãe deve amar, que a mãe deve ser zelosa, que a mãe deve ser, deve colocar o filho acima, né? Das suas vontades, né? Que ela tem que ter uma entrega, né? E que toda mãe ama os filhos, toda mãe deseja o filho com ela, tem um carinho, né? E as pessoas não conseguem pensar a ideia de amor do lado da ideia de ódio. Nossa, imagina uma mãe odiar o filho, é um absurdo, né? Pois é, isso é uma construção cultural. É uma construção cultural. E aí, se você, como mãe, falar que às vezes você quer seu filho longe, que você não quer ver. Ou então você falar que o parto ou o momento do nascimento não foi tão mágico como falavam. Nossa, você vai ser escrachada, talvez, né? Pelas comunidades aí, tipo, como uma mãe louca ou não é uma boa mãe. Boa mãe, olha o estereótipo da boa mãe. Uma construção social, tá? Então, e hoje até tem uns vídeos, algumas atrizes estão passando e falando sobre essa questão sobre esses desafios do ser mãe e do comportar-se como mãe, né? E muitas pessoas opinando como deveria ser, como tudo mais. Então, essa coisa do amor materno, eu já vou dizendo, tem mães que não amam seu filho, tá? Ah, então ela tem um problema, não, tá? Algumas não vão amar daquela forma que se espera, né? Como o padrão espera que se comporte. Então, essa coisa de que toda mãe ama seu filho é uma imposição, que toda mãe deve amar seu filho, tá? E as mulheres direcionam as ações delas para aquilo, ok? Alguns filhos vão ficar um pouco chocados, né? Nunca imaginei que minha mãe não me ama, né? Calma, tá? Calma. Então, hoje a gente tem até na área, não que eu quero trazer um psicologismo social, né? Mas a gente tem algumas áreas da psicologia, né? E o pessoal vai trabalhando sobre essas situações, né? De mães e filhas, né? Como existe uma micro, até das mães narcisistas, né? Existe uma micro forma de dominação através desse estereótipo de amor de mãe, que algumas mães narcisistas fazem uso, né? Para sua dominação. Mas, gente, bem, se você se sente confortável, pode continuar. Eu tô falando, tô desconstruindo essa
essa coisa natural de que a mãe ama seu filho, né? Então, tem alguns estudos biológicos que vão tratar sobre isso, né? Mas a sociologia vai entender o seguinte: bem, olha, isso é um padrão social que é dado, tá? E essa forma de padrão pode variar também de sociedade para sociedade. Essa forma de amar o filho pode variar de sociedade para sociedade. Quer dar um exemplo? Por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, tá? Bem, a ideia de infância até antes da Revolução Industrial, por ali, tá? A criança, ela era tida como um mini adulto, ok? E por ser um mini adulto, ela se vestia como um adulto, ok? Não se tinha essa ideia de zelo, de cuidado, né? Que a criança tem que ser protegida. Então, por isso que às vezes a ama cuidava, não se tinha essa coisa a necessidade da mãe de colocar. A ama realizava esse processo. Ele era tido como mini adulto. Então, essa coisa de haver uma proteção da infância, ela é mais no decorrer desse desenvolvimento moderno, de a infância tem que ser protegida, né? Até a questão, por exemplo, agora a gente pensar a adolescência, por haver uma construção social sobre a adolescência, alguns acreditam que ser biológico, ou seja, situações da globalização, situações da mudança social estão acarretando agora até um questionamento sobre o processo que é considerado adolescência, a fase que é considerada adolescência. Por quê? Eu tenho que lembrar a gente de abaixar o queixo. Eu falo muito com queixo alto, é porque minha construção corporal ela se deu por causa de uma profissão que eu exerci durante 10 anos, vocês não têm noção, né? Então, essa coisa do queixo, alguns vão desconfiar o que era. Eu vou tentar aprender a baixar o queixo, até porque força muito minhas cordas vocais. Então, o que acontece? Nesse processo que se teve da infância protegida, as pessoas elas começavam a questionar como é que se deu o desenvolvimento. Essa coisa da infância protegida, a necessidade de ser protegida, e da adolescência atualmente, a adolescência ela é pensada hoje, então considerando a adolescência até os 25 anos, tem algumas pesquisas recentes, né, que entendem que a adolescência está indo até os 25 anos. Por quê? Por causa desses fatores sociais, né, tecnológicos também, que estão interferindo no desenvolvimento da adolescente, né, e havendo padrões culturais que estão estendendo essa adolescência. E, ou seja, interfere, alguns alegam que interfere até no processo de maturidade psicológica, né? O que eu estou querendo dizer no processo? Que o social está interferindo sim também no processo de amadurecimento da adolescência, né? E estendendo essa adolescência. Ou seja, que até a consideração da adolescência ela é uma construção social, tá? Então, no decorrer disso, pensando na adolescência, a gente acaba remetendo, mostrando para vocês que desde a maternidade, da concepção de criança e concepção de adolescente, né, da fase da adolescência, ela é uma construção que se altera, ela não é imutável. Manda aqui. Ela não é imutável, ela sofre com mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas, tá? Então, quando a gente fala em processo de desnaturalizar, a gente pode desnaturalizar várias situações, tá? Várias concepções. Eu acho muito legal, né? Eu gosto muito de uma coisa que eu tenho... Gente, pra quem não sabe, tá? Como eu falei lá nos outros vídeos, meu nome é Lene Brandão. Eu tenho 37 anos, já tô perto dos 40 anos, né? E existe um padrão social do que se espera de uma mulher dessa, né? E no decorrer desse processo, as pessoas têm uma ideia que é passada do senso comum, que a vida ela tem um sentido, né? E que você segue aquele sentido, né? Então eu te ensino que você nasce, aí você brinca, né? Aí você desenvolve, aí você frequenta a escolinha, né? Aí depois que você tem uma idade, lá pelos 14 pra frente, você começa a pensar em trabalhar, estagiar, né? Aí você vai ligar a trabalho. Algumas famílias pensam, beleza, chegou o trabalho, parou o trabalho, no caso, para poder ajudar a manutenção da família, dos irmãos e aquilo, e não se pensa na questão da continuidade dos estudos. Algumas culturas, de algumas famílias, para aí, né? Outras, aí entende que esse processo ainda do sentido da vida se dá em estudar, né? Faz o ensino médio, aí faz a faculdade,
aí da faculdade vai conseguir uma profissão, no máximo que você faz uma especialização, né? Algumas culturas. Aí uma minoria bem, tipo, acho que 3%, ainda pensa, daí coloca o processo como um mestrado, né? Então, se você falar em pós-doc, pode estar achando que nossa, tá fora do padrão, né? Então, aí as filhas nesse processo, elas, no processo da faculdade, elas já meio que, algumas do ensino médio, né? Depende da cultura daquela família. O sentido da vida está em ela terminar os estudos e casar, né? Outros, ao terminar a faculdade, casar, né? A necessidade da mulher vinculada a uma figura masculina, ou seja, sai da figura do pai, ou da proteção do irmão, ou da proteção de um tio, ou de um avô, para a proteção de um outro homem, um marido, né? E que essas mulheres, como figuras independentes, é algo não tão aceitável. Sei lá, isso já tá superado. Será que tá superado? Será que não existe aquele processo de coercitividade dos fatos sobre esse tipo de comportamento? Pois é, a gente tá vivendo um momento de pandemia, não é? E nesse momento de pandemia, as pessoas tá tendo uma crise econômica, eu entendo, que exista, né? Existe, tem todo um jogo ali, e algumas empresas estão demitindo. Não só empresas, instituições também estão demitindo. E na escolha desse processo de quem demitir, né? Alguns entendem que a mulher, ao demitir uma mulher, ela tem que, quer dizer, ao olhar para a mulher, tem que olhar se essa mulher é mãe de família, né? Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente. Eu vou continuar no outro vídeo, mais 10 minutos. Acabou a luz aqui.